Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor de florestas do país, com cerca de 1.300.000 hectares plantados. O crescimento do setor é motivado principalmente por dois fatores que a gente quer mostrar aqui. As indústrias de celulose locais e pela demanda crescente no setor internacional. O estado exporta muita proteína, mas exporta também celulose. Nós recebemos aqui com muita satisfação o Júnior Ramires, que acaba de assumir a presidência da Reflore MS, que é a Associação dos Reflorestadores de Mato Grosso do Sul. E na nossa conversa, que se acompanha agora, o nosso comentarista João Pedro Cuti Dias. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer poder estar aqui e poder falar de floresta com vocês um pouco. Em 2004, eu me lembro que havia 300.000 hectares de florestas plantadas. João Pedro tem mais dados para falar disso. 300.000 hectares em 2004, ou seja, 16, 17 anos depois, nós temos 4 vezes mais de 4 vezes acima dessa área plantada. O que motivou esse crescimento tão grande no estado, Júnior? Acho que são vários fatores que acabam culminando num crescimento, né? O primeiro fator foi, que é o que sempre foi e acabou sendo visto pelo negócio florestal. É a aptidão que o estado tem para a produção florestal. Terras em larga escala, você tinha solos propícios, chuva, clima, né, adequado para isso. Isso foi um primeiro coisa que foi uma primeira fator que acabou ajudando bastante na decisão para o crescimento. E depois, em 2006, a organização nossa, a Reflore, acabou se organizando. Houve uma vontade política de se organizar também, de se ativar um novo negócio que até então na década de 80 eram 500.000 hectares, então nós chegamos em 2004 com menos do que se tinha na época do incentivo fiscal, que quando se começou o plantio florestal. Então, ele vinha caindo os plantios florestais e a gente mostrou para o estado que era uma alternativa econômica naquela época, em 2006, à pecuária, que era predominante na região, e que poderia ser uma atividade, inclusive, consorciada, né, que poderia crescer junto. Então, naquele momento, nós fomos mostrando, houve vontade política, havia uma necessidade econômica e, obviamente, havia uma necessidade ambiental e social para o negócio, que acaba culminando nos fatores positivos para o crescimento do negócio. Então, isso acabou acontecendo e levando a essa expansão que a gente vê hoje dos 300.000 para 1.200.000, 1.300.000 hectares, que é o que a gente tem hoje. Júnior, vocês transformam os solos normalmente pobres, arenosos, pastagens degradadas, que é a grande massa crítica que vocês usam para plantio de floresta. A hora que vocês transformam isso numa floresta plantada, que você acumula carbono, tanto na parte aérea como na parte das raízes beterrâneas, isso, nesse momento que se fala tanto em sequestro de carbono, em mudança climática, isso vale, o setor pensa em reputar por esse recurso, esse sequestro desse carbono? Com certeza, vamos dizer, é a vantagem ambiental criada. Lá para trás, uma das grandes vantagens, como você falou, o uso do solo, era que o estado, em 2004, tinha mais de 9 a 10 milhões de hectares de terras degradadas ou em fase de degradação. Então, a floresta entrou, inclusive, como um fator positivo na recuperação desses solos e pastagens que não estavam preparados e que estavam sendo degradados ou subutilizados, inclusive, com menos de uma unidade animal por hectare, até menos meia unidade, né? E a gente entra com a floresta, dando um ganho ambiental, que cria mais um fator positivo, né, do crescimento, e, obviamente, agora, com as discussões, principalmente de COP recente e as discussões, inclusive, da criação do mercado de carbono, há, sim, uma expectativa muito grande de que as florestas também possam ser beneficiadas com essa, não beneficiadas, mas reconhecidas, né? Porque elas já são. Elas deveriam ser reconhecidas e, obviamente, o setor consiga monetizar isso, de alguma forma, usar isso como esse crédito, de alguma forma, que não só na palavra, né? Mas que de forma econômica.
Ô Júnior, eu vejo essa produção de florestas, né? Acho que é sul da Bahia, né? Interior do estado de São Paulo, ali na região de São Simão, Luiz Antônio, tem grandes áreas plantadas de floresta. E agora Mato Grosso do Sul. Eu queria que você falasse das vantagens de se implantar uma floresta no estado, até por uma questão de retorno financeiro. Outro dia eu ouvi dizer o seguinte, que lá fora, em outros países, eles plantam lá um bosque, uma floresta, mas o retorno demora demais, 10, 14 anos. Aqui no Brasil, 7 anos, talvez menos de 7 anos, já se tem a colheita. Quais são as vantagens de se investir num setor como esse? Eu acho que você destacou um importante que é o que a natureza nos dá, né? Essa capacidade de produzir melhor a floresta do que qualquer lugar do mundo. O Brasil hoje tem a melhor silvicultura do mundo, né, de plantio de floresta de eucalipto, por isso ele tem uma vantagem muito grande. Mas isso quem deu exatamente é o clima e a adaptação. E, obviamente, os anos de investimento que tanto a indústria como a academia, né, as universidades, fez ao longo do desenvolvimento. O próprio Embrapa, que ajuda bastante, Embrapa Floresta, no desenvolvimento do negócio florestal. Então, esse crescimento, essa diferença, como você falou, nos países nórdicos, por exemplo, que são grandes competidores nossos, com florestas nativas, inclusive, eles fazem depois o plantio também, mas é de pai para filho, ou de pai para neto, porque demora 60 anos para ser colhido. Então é um negócio completamente diferente. No Mato Grosso do Sul... 60 anos para se ter Para se ter uma primeira colheita, né? E aonde você fala 15, 16 anos, são talvez aqui na América Latina, no Chile, na Argentina, no Uruguai já se assemelha um pouco, a Argentina também um pouco, mas já no Chile e outras regiões onde a gente consegue ter uma produtividade meio parecida. Mas o Brasil hoje é o campeão na produção de floresta, por isso que ele cresce tanto. E o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é o que se gostaria que tivesse acontecido há muito tempo atrás, que é a industrialização, é a indústria da árvore, né? Porque não adianta a gente ter só a floresta, se a gente não tiver para quem vender. Então a industrialização traz o quê? Traz o mercado para a madeira, que então hoje o Mato Grosso do Sul passa a ser um grande player nisso pela industrialização. O importante é que a gente conseguiu mostrar isso e que a indústria, tanto que o maior então investimento hoje, privado na América Latina, é o que está acontecendo em Ribas do Rio Pardo. Vamos fazer um balanço. Quais são as indústrias hoje aqui no estado? As indústrias são até diversificadas e variadas, começando pela celulose, que nós temos a Eldorado Brasil, a própria Suzano em Três Lagoas, com 2 unidades, Eldorado com uma unidade e uma potencial duplicação a ponto de acontecer também. Então nós teríamos, teoricamente, 4 unidades em Três Lagoas, a unidade de Cerrado em construção da Suzano, também em Ribas do Rio Pardo. Além disso, nós temos o uso dessa madeira para a siderurgia, que são a siderúrgica hoje de Corumbá, da Vetorial e de Ribas do Rio Pardo, consumindo o carvão vegetal. O carvão vegetal também, além disso, ele é usado domesticamente ou também exportado para Minas Gerais hoje, também é produto daqui. Florestas de pinos e eucalipto hoje estão sendo usadas nem em serrarias, para uso em pequenas unidades, em Ribas do Rio Pardo, Campo Grande hoje tem isso, utilizando. E temos uma indústria já de chapas, do MDF, em Água Clara, utilizando. Então, a diversificação é o nome do jogo hoje para a gente no negócio florestal. Nós precisamos diversificar. A celulose vai bem, muito obrigado, está bombando, está aí com grandes investimentos e perspectivas para o nosso estado, mas as demais atividades florestais a gente precisa tentar progredir também na mesma velocidade que não foi. Porque o sonho da floresta é eu vender o pé da árvore para serrar, o meio dela para celulose e a ponta para energia. Aí a gente está completo. Ô, Júnior, você que está há tantos anos no mercado de floresta, houve uma evolução significativa entre a produção há 20, 30 anos atrás de metros cúbicos por hectare para hoje?
Ela mais do que dobrou, né? Mais que dobrou. Essa produção mais do que dobrou. Na época da década de 70, quando os plantios florestais começaram a acontecer aqui no estado, a gente usava a semeadura por semente, a produção da muda por semente, que eram importadas da Austrália, e elas tinham uma heterogeneidade muito grande, ou seja, tem árvores grandes, grossas, finas, então nesse momento foram feitas seleções, começaram a se fazer seleções da semente e, num segundo momento, a clonagem, que a gente faz a partir daí, não mais da semente, mas você colhe um pedaço da planta e reproduz ela em larga escala. Por isso que as imagens, inclusive, que estão sendo mostradas, você vai ver árvores exatamente iguais, muito parecidas, ou praticamente iguais, porque elas têm o mesmo material genético. Isso, para a floresta, é o ideal, a gente conseguir ter a homogeneidade dela, e aí você tem um crescimento maior. Então, para se ter uma ideia, o que se trabalhava com 15 metros cúbicos por hectare por ano de crescimento, hoje nós chegamos a 35, podendo chegar a 40. Estamos com uma certa dificuldade hoje de progredir na produtividade em função das questões climáticas. Tem chovido menos, com uma diferença muito, tem mudado muito o regime de chuva, isso muda um pouco e a gente está um pouco estacionado nisso. É uma das grandes preocupações que o setor vai ter nos próximos anos. Você atribui isso aqui, então, basicamente, a questão de genética, a questão de melhoramento vegetal e a questão de solo. Hoje tem empresas que contratam, prestam serviço plantando. Esse setor se profissionalizou numa escala muito maior que os demais setores, não? Não, sim, com certeza a profissionalização é muito importante, mesmo porque é uma atividade que não perdoa o erro, né? Se você errar no que você está fazendo naquele momento, você vai ter que amargar durante 7 anos, porque não tem o que fazer. Então, durante 7 anos, você vai fazer uma produção baixa, você vai ter que... Então, não é um negócio que você possa... É um negócio de decisão muito difícil para você entrar, é um negócio de longo prazo e, portanto, você tem que pensar muito bem estrategicamente. Houve no passado recente, eu diria, alguns erros estratégicos de local de implementação de floresta, ou seja, não estava dentro do raio econômico, isso é muito importante. Apesar de que a demanda aumentando, isso acaba sendo menos relevante, mas no passado, quem tinha florestas fora do raio econômico não tiveram sucesso econômico. A madeira não suporta muito, porque ela não tem um valor agregado enquanto não for virar algum outro produto, um carvão ou virar uma celulose. Então ela não suporta aquele custo de logística. Então a gente precisa que esteja perto das áreas de consumo. Então, a decisão estratégica de pensar e a técnica de implementação é muito importante, né? O solo, ele é importante, ele vai sim influenciar muito nas suas questões mais de importância física. Se ele for mais argiloso, ele retém um pouco mais de água, a planta administra melhor isso e consegue produzir mais. Se ela for mais arenoso, também é possível, só que você vai ter que ali administrar um pouco melhor, vai ter uma produtividade um pouco menor, mas ela vai também produzir na areia, como é o que tem produzido na maioria das áreas aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje nós temos essas indústrias em Três Lagoas, que o polo é Três Lagoas hoje no estado, né? Então são as indústrias de celulose, principalmente em Três Lagoas. Essa que está sendo construída da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que é considerada a maior, eu falava que era a maior do Brasil, mas você está dizendo que é da América Latina, a maior usina de celulose da América Latina. Qual é a projeção de crescimento dessa demanda nos próximos 10, 15 anos? Bom, o estado do Mato Grosso do Sul pode passar a ser o maior produtor de celulose do Brasil, né, se ele continuar fazendo esse crescimento. No primeiro plano nacional, no plano estadual que nós fizemos em 2008, que o governo do estado, trabalhamos em conjunto com o governo do estado, SEBRAE, nós tínhamos uma perspectiva da instalação de 3 indústrias. Nós entendíamos que o estado tinha capacidade e potencial para 3 indústrias. Teoricamente, nós já vamos para 5, porque nós temos duas unidades da Suzano, uma unidade da Eldorado que pode duplicar e mais a da... E sempre elas começam... Quando começou a primeira unidade era de 1.300.000 toneladas
que passou para 1,5 milhão, depois 2 milhões, 2 milhões e 200, hoje essa é 2,5 milhões de produção que está se prevendo a Suzano. Ela começou com um projeto de 2 milhões e 300, hoje ela já anunciou que vai ser 2,5 milhões de toneladas de celulose produzida. Isso é bastante, né? Então é quase o dobro do que se fazia a primeira indústria que instalou em 2009 lá em Três Lagoas. Então você vê que ela vai evoluindo bastante isso. Então esse volume, isso é por ano? Toneladas de celulose produzida por ano. Isso, a matéria-prima de quantos hectares? Uma unidade que nem a de Ribas do Rio Pardo hoje, ela vai precisar de 300 mil hectares de floresta plantada, né, ao longo de 7 anos, que é o ciclo de produção. Tá? Então você deveria dividir nos 300 mil por 7 avos aí é o que ela produz, é o que ela consome por ano. Teoricamente, uma tonelada de celulose você vai precisar de 3,6 metros cúbicos de madeira para produzir. Quer dizer que uma indústria como essa vai consumir 1/4 do que hoje está sendo, já está plantado. Isso. Do que está plantado, teoricamente, obviamente você tem 1,3 milhão, mas nem todos na mesma idade. Né? Então você tem ao longo de 7 anos aí. Então o importante é saber quanto produz por ano, né? Em cada idade. E aí é que existe às vezes um desbalanceamento. Porque você pode ter 500 mil hectares com 2 anos, de 1 a 2 anos, e está precisando de madeira com 7, mas não tem ainda. Então esse desequilíbrio, esse planejamento que é importante, tanto para quem planta como para quem consome, né? E está no momento certo com o seu produto pronto, a hora que ele está sendo demandado, obviamente, que é o ideal. Hoje que nós estamos passando uma crise hídrica e está faltando água nas hidrelétricas, as usinas térmicas voltam a ter um papel importante, e principalmente quando usam biomassa, né? Essas usinas, as empresas que estão no estado, eu acho que todas elas estão produzindo energia já excedente, ou seja, elas produzem e colocam na rede, né? Todas as indústrias celulose do estado do Mato Grosso do Sul são superavitárias em energia elétrica. Elas produzem energia para o consumo próprio, elas são autossuficientes e exportam para o sistema. Algo em torno de 100, cada uma delas em torno de 100, 130 megawatts, se não me engano. Posso estar falando o número porque não é a indústria não é minha praia, mas a floresta. Mas, se não me engano, são esses os dados. E, além disso, existe também as termoelétricas. A Eldorado tem o projeto Onça Pintada, que é um projeto que produz a energia elétrica a partir do toco, que é um projeto até diferente, um negócio desafiador para a indústria, que eles estão aí já produzindo energia a partir desse ano aqui com o toco do eucalipto. Quer dizer, é mais uma utilização da floresta, mais eles têm que limpar, eles limpam as áreas, tiram o toco, produzem energia elétrica e reciclam isso à floresta. Então, acho que também é outra atividade que pode chamar a atenção aí, diferente, porque não existe isso no mundo inteiro. E o que precisa ser feito para investir no setor? Infelizmente, muito capital no começo, né? Porque o primeiro capital que você investe, você consegue só ter ele de volta depois de 7 anos. Então, ele é de capital intensivo de longo prazo de retorno, né? E mas eu diria... Existe um total por hectare? Dá para quantificar isso? Hoje, eu vou falar um número aqui, amanhã pode ser outro, porque de repente os custos estão hoje praticamente muito difíceis. Muito voláteis. Muito voláteis, em termos de adubo, principalmente, e de defensivos agrícolas, que é o que a gente usa também. Mas os nossos custos hoje, uma floresta implementada hoje da ordem de 7 até 10 mil reais o hectare para que você consiga ter ela implementada, adubada, pronta, e aí você vai ter um custo de manutenção ao longo dos 7 anos. Os primeiros custos são nos primeiros 2 anos. Júnior, a Embrapa trabalha muito com carne em carbono neutro. E essa carne em carbono neutro é a previsão de colocar árvores para sequestrar o carbono. Hoje, tu acha viável esse sistema, a pecuarista parte da sua fazenda, ele plantar árvore e parte deixar pasto? Ou o setor ele precisa ser extremamente profissional, só ser florestas homogêneas, etc.? Eu acho que aí é o que o nosso setor precisa agora começar a se diversificar um pouco para poder ter outras alternativas, né? O negócio de carbono, de plantio consorciado com a pecuária,
você vai gerar florestas um pouco mais diferentes, e ela deveria permanecer por mais tempo, porque obviamente está absorvendo mais carbono. Então, de ciclos de 12 a 15 anos, que são madeira para serraria, madeira sólida, como é chamado no termo técnico. Então, esse mercado ainda não progrediu. É esse mercado que a gente quer agora tentar trabalhar para que exatamente esse mercado para que quem queira optar pelo silvio-pastoril, né, que seria o consorciamento da pecuária com a floresta, possa ser mais viável. Porque aí, quando você tem uma madeira de serraria, você tem um uso que pode remunerar melhor do que a indústria. Na madeira para celulose, ela é mais uma commodity. Você tem que produzir em larga escala, em volumes grandes, para ter uma viabilidade econômica. Já a madeira para serraria, você pode vender ela, até certos mercados, vende-se por árvore, né, dependendo do diâmetro. Então, esse mercado é que precisa amadurecer, porque aí vai dar alternativa ao produtor dele escolher. Eu quero seguir com uma floresta para eu produzir em larga escala? Não. Eu quero ter uma alternativa à minha renda pecuária com um consorciamento, beleza, eu posso vender para a serraria. Então, esse é o amadurecimento do setor, eu acho. Ele vai fazer uma previdência, né? Exato. E aí nós vamos levar mais tempo como nas outras, mas aí nós vamos ter madeira com mais qualidade para outra atividade. Júnior Ramires acaba de assumir a presidência da Reflore, a Associação dos Reflorestadores de Mato Grosso do Sul. É a segunda gestão sua à frente da entidade? Segunda vez que eu volto, mas é a quinta gestão. A quinta gestão. Porque são poucos que tocam esse rojão, né? Infelizmente sim, né? Porque seria ideal que a gente tivesse uma oxigenação na gestão, ou pelo menos no comando das coisas, mas a gente alterna aí quem pode, quem se prontifica. E estamos num momento interessante, e acho interessante estar de volta, porque o negócio vai começar a criar mais corpo ainda, com novas indústrias, e desafios, como nós falamos aqui, de novas atividades que a gente precisa fomentar no Estado, ajudar o Estado a desenvolver. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço o convite e sempre estou à disposição para falar de floresta.